Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago uma poesia da escritora Raquel de Queiroz intitulada A Arte de Ser Avó. Vamos ouvir? Netos são como herança. Você os ganha sem merecer, sem ter feito nada para isso. De repente, lhe caem do céu. É como dizem os ingleses, um ato de Deus. Sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E não se trata de um filho apenas suposto, como filhos adotados. O neto é realmente o sangue do seu sangue, filho de filho, mais filho que o filho mesmo. 40 anos, 45, você sente que, obscuramente, nos seus ossos, que o tempo passou, mais depressa do que esperava. Não lhe incomoda envelhecer, é claro. A velhice tem suas alegrias, as suas compensações. Todos dizem isso, embora você, pessoalmente, ainda não os tenha descoberto. Mas acredita. Todavia, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. Não de amores nem de paixões. A doçura da meia-idade não lhe exige essas efervescências. A saudade é de alguma coisa que você tinha e lhe fugiu sutilmente, junto com a mocidade. Bracinhos de criança no seu pescoço, choro de criança, o tumulto da presença infantil ao seu redor. Meu Deus, para onde foram as suas crianças? Naqueles adultos cheios de problemas que hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento a prestações, você não encontra de modo nenhum as suas crianças perdidas. São homens e mulheres, não são mais aqueles que você recorda. E então, um belo dia, sem que lhe fosse imposta nenhuma das agonias da gestação ou do parto, o doutor lhe põe nos braços um menino, completamente grátis. Nisso é que está a maravilha. Sem dores, sem choros, aquela criancinha da sua raça, da qual você morria de saudades, símbolo ou penhor da mocidade perdida. Pois aquela criança, longe de ser um estranho, é um menino seu que lhe é devolvido. E o espantoso é que todos lhe reconhecem o seu direito de o amar com extravagância. Ao contrário, causa escândalo e decepção se você não o acolhesse imediatamente com todo aquele amor recalcado que há anos se acumulava, desdenhando no seu coração. Sim, tenho certeza de que a vida nos dá os netos para nos compensar de todas as mutilações trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes, que vêm ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixado pelos arroubos juvenis. E quando você vai embalar o menino e ele, tonto de sono, abre um olho e lhe reconhece, sorri e diz: Vó, seu coração estala de felicidade como pão ao forno. Até as coisas negativas se viram em alegrias quando se intrometem entre avós e netos. O bibelô de estimação que se quebrou porque o menininho involuntariamente bateu com a bola nele. Está quebrado e remendado, mas enriquecido com preciosas recordações.
Os cacos na mãozinha, os olhos arregalados, o beiço pronto para o choro e depois o sorriso malandro e aliviado, porque ninguém se zangou. O culpado foi a bola mesmo, não foi, vó? Era um simples boneco que custou caro. Hoje é relíquia. Não tem dinheiro que pague. Ai, gente, que texto sensível demais. Eu sou muito fã dessa forma, assim como a Raquel de Queiroz consegue escrever. Né? Nesse texto, ela alcança a doçura e o aconchego de vó de uma forma tão humana e real, né? Que a gente consegue se reconhecer vivendo aquele momento ali como neto, né? Não tem como é, ouvir esse texto e não trazer à memória as recordações dessas figuras tão mágicas e às vezes até enigmáticas que são as avós. Nós como filhas, né, como filhos, nós somos os primeiros a perceber essa diferença, né? Porque a avó não é a mesma mãe, não é mesmo. Mas há quem possa dizer o contrário, né? É raro, mas acontece. E é tão pertinente trazer esse texto nesse mês de maio, em que nós comemoramos o Dia das Mães, porque as avós são mães duas vezes, como ela bem colocou no texto. E como ela fala também, né? São mulheres que recebem uma criança sem as dores do parto, sem os choros, né, sem o que acontece no momento da gestação, enfim. É um amor que renasce naquela mulher mais uma vez. Eu ainda não sou avó, né, mas eu quero ser, não vou negar, mesmo eu, né, pensando assim que a minha filha mais nova, ela tem 3 anos, né, e mesmo sabendo que o gás não é o mesmo, nem os ossos. Às vezes eu me pego pensando, né, em como que eu vou ser quando for avó. E eu espero, assim, né, que eu seja uma avó bem moderna, sabe? Tanto que eu tento cuidar muito bem, assim, da minha saúde, procuro me exercitar, né, para que quando eu estiver na minha tenra idade, eu possa ter um gás assim para aproveitar o meu netinho ou a minha netinha, né? Esses são assim alguns dos pensamentos que eu eu refleti, né, pensando quando eu vi esse texto. Então eu espero poder agradar, né, o meu neto ou a minha neta, se assim o for, e ter, né, saúde, ter o privilégio de aproveitar eles bastante. E, assim, outra coisa que ele me traz também nesse texto, né, são as lembranças. Eu tive o privilégio, assim, de construir muitas memórias com as minhas avós, né, e a minha avó Odete, que era a mãe do meu pai, ela era uma mulher muito amorosa. Ela cozinhava muito bem, sabe, fazia peixe maravilhosamente bem. Eu lembro muito do tracajá, né, que ela fazia. E ela gostava muito disso, assim, sabe, de reunir a família no domingo, fazer aquela mesa farta e com muita música, tinha forró, tinha dança, tinha festa, né? E uma coisa assim que me marca muito, que me lembra muito dela, é que ela nunca esqueceu meu aniversário, sabe? Qualquer pessoa no mundo podia esquecer meu aniversário, menos a vovó. Ela já tinha o meu presente ali separado, sabe? E eu acho que de todos nós, assim, que somos netos dela, ela tinha, sabe, esse cuidado, esse zelo. E eu lembro que quando era a semana do meu aniversário, ela já deixava o meu presente ali separado
para me entregar e me desejar bênçãos, sabe? Ela era muito assim, ela era muito religiosa também. E o cheiro dela, né? Eu lembro muito bem assim do cheiro que ela usava, que era o Charisma, era um perfume da Avon, né, na época. Então esse cheiro dela, assim, esse perfume, ele era inconfundível para mim, né? Não sei se alguém aqui vai lembrar, mas esse era o perfume dela, que até hoje eu lembro, assim, às vezes eu ainda, em alguns idosos eu ainda sinto, né, esse cheiro que eles gostam, usam, né? Então quando eu sinto esse cheiro, eu recordo muito, né, dela. E ela era muito linda. Eu acho que todas as avós são, né? Todas as avós, elas têm esse poder, né, de transformar a beleza na, na nossa memória, né? E a outra, que é a minha avó Raimunda, por parte de mãe, né? A avó Raimunda, era a mãe da minha mãe, e ela atravessou o Grande Rio esse ano, logo no início do ano. É algo bem recente ainda, e eu lembrei, né, da minha última conversa que eu tive com ela. E quando eu penso nisso, para mim realmente foi como uma despedida, né? Porque eu havia pedido para ela fazer uma oração para o meu trabalho, porque ela era muito, né? Ela sempre foi o meu ícone, né? De religiosidade, espiritualidade. Então, é, eu sempre tive ela assim como uma mulher de muita oração, que sempre atendia, né, os nossos pedidos para oração. E aí eu lembro que eu pedi, né, para ela orar pelo meu trabalho, porque eu estava num momento de transição e eu não sabia assim muito bem, né, o rumo que isso tudo ia tomar, e eu estava meio apreensiva. E aí eu pedi, né, vó, ora pelo meu trabalho, eu não sei como que vai ficar esse ano, né? E aí também, né, entreguei para Deus e tudo. E nesse dia, que era um domingo, eu conversando com ela, ela me perguntou, né? Ah, minha filha, aí como é que ficou seu trabalho? E aí eu disse, ai, vó, fiquei no tribunal mesmo. E aí ela olhou para mim e disse assim, às vezes, minha filha, a gente não entende a vontade de Deus, mas quando a gente coloca as coisas nas mãos dele, a gente precisa confiar, né? Então ali foi, eu acolhi, né, aquela resposta que eu acredito que foi a resposta da oração dela, né? E aí logo depois ela perguntou pela Maria, como que ela estava. Eu falei sempre lúcida, muito lúcida, e ela estava bem, né, dentro da enfermidade que ela estava. Mas aí eu, né, aproveitei para falar que eu amava, né, e que Deus, eu acreditava assim que Deus me amava muito, né, por ter me dado o privilégio de partilhar tantos anos com ela. A minha avó morreu, ela estava com 90 anos, né, então eu hoje, né, eu agradeço muito assim por Deus ter me permitido me despedir dela como ela merecia, né, ver ela tão lúcida sempre, né, até o fim. E caminhando assim, né, para o final desse episódio, eu espero assim, eu desejo, né, que você que está ouvindo hoje possa reviver, né, as suas memórias afetivas com a sua avó, quer ela esteja viva ou esteja em um outro plano espiritual. Eu acredito muito, né, que elas sempre viverão através de nós. E assim, eu me despeço de você, ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha, né, tocado você de alguma forma, e que se você quiser compartilhar com a gente, né, alguma memória sua com a sua avó, com o seu ente querido, compartilha com a gente, né, lá no nossa página do Instagram ou do YouTube, @Leitura com Afeto Podcast, que nós ficaremos muito felizes em receber, né, a sua partilha, o seu comentário, e esperamos que você tenha gostado. E
que você tenha um ótimo dia e fique conosco até o próximo episódio. Um grande abraço afetuoso.